pro Glamour e Essência, né? O pessoal que faz parte ali do Glamour e Essência também. Um abraço a todos vocês. Gente, olha, o bairro da Ribeira, nosso querido bairro da Ribeira, inclusive onde estamos localizados, né? É o mais antigo e o primeiro dotado de toda a infraestrutura urbana na cidade de Natal, depois de 60 anos aí de decadência, provocada por sua desocupação pelos moradores e em seguida também pelas repartições públicas, empresas e a zona boêmia, né? Também que foi aos poucos ali indo embora. Mas agora é o momento da gente pensar diferente. É o momento da gente pensar numa revitalização desse bairro tradicionalíssimo que é a Ribeira. E para saber mais desse projeto, a gente vai conversar com a secretária de Planejamento de Natal, a Joana Guerra, que já está aqui conosco. Veio aqui hoje, né? Na presença de Ivan Martins, belíssima, para estar no nosso programa hoje aqui no Tribuna Livre. Joana, seja muito bem-vinda, secretária, um prazer tê-la conosco. Um prazer maior ainda de falar desse bairro, que é a Ribeira, e é um bairro tão importante aqui para a nossa capital. Bom dia. Bom dia, Divan, Andresa, bom dia a todos os ouvintes, né, do Tribuna Livre. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder trazer um pouco, né, de informação a respeito das ações da Prefeitura em relação aos projetos estruturantes para a nossa cidade. E aí a Ribeira é especial, né, para todo mundo, para todos os natalenses. E há um sentimento realmente de priorização, né, e de muito trabalho para que a gente consiga concretizar e plantar essa semente da revitalização do bairro. Então, todo mundo, todas as secretarias imbuídas desse propósito têm atuou, na verdade, na concepção de um projeto estruturante que perpassa desde a Avenida do Contorno, a Pera do Rosário, até o Cais da Tavares de Lira, com algumas intervenções que, de fato, vão melhorar a infraestrutura desse bairro. O que está sendo feito? Pois não, Edivan. Eu queria remontar o Motor do Desenvolvimento, que foi o evento, né? Grande evento promovido pelo Sistema Tribuna de Comunicação, debateu muito a questão da revitalização de áreas históricas. Teve um bom técnico que chegou a discutir, e eu vi o prefeito e vocês da Prefeitura muito atentos na palestra, participando durante esse debate. E depois eu vi uma reuniãozinha ali paralela, você estava presente com o prefeito, Tiago Mesquita, enfim. E o prefeito, eu me discuti assim, que ele disse, eu quero uma reunião amanhã. Isso. E parece que essa reunião houve. Foi um start aí importante para a continuidade. O que é que aconteceu nessa reunião, o que foi decidido, o que realmente se tem de concreto para começar, quando vai começar, porque é um tema assim, tão antigo, né? Se fala tanto em revitalização da Ribeira, essa revitalização sai agora? Realmente assim, é um tema antigo, como você colocou, Edivan. A gente já teve um bairro extremamente pujante do ponto de vista comercial, cultural, né? Acho que todo mundo aqui teve a oportunidade de viver um pouco do que já foi o bairro da Ribeira. Acho que a primeira fábrica de Natal foi aqui na Ribeira, foi de Juvino Barreto, né? Pois ali. E é um desafio, não deixa de ser um desafio para a gestão pública, né? Para a gestão municipal, revitalizar esse bairro. Então a gente enxerga grandes desafios, principalmente porque a gente sabe que, aliado à questão da infraestrutura, existem outros aspectos, né? Que é o de atrair realmente investimento para a área, tanto do ponto de vista comercial, né, quanto do ponto de vista habitacional. Então, existem essas vertentes que são estudadas pelo município nesse sentido. No evento, que inclusive foi um evento muito bom, eu queria até aproveitar a oportunidade para parabenizar a tribuna, né, do Norte, que promoveu esse evento. Estava presente o ex-secretário de Urbanismo do Rio de Janeiro. Ele foi um dos idealizadores de um projeto que hoje está sendo implementado no Rio de Janeiro, na área histórica, né, no centro da cidade, que discute sobre transferência de potencial construtivo lá naquela área, onde investidores adquirem aquele potencial construtivo, uma parte do potencial construtivo de algumas áreas da cidade, e em troca disso, assim, eu estou resumindo, né, de forma bem didática, em troca disso, eles reformam alguns prédios públicos, né, alguns prédios na área histórica.
Então, assim, eles têm conseguido resgatar alguns imóveis de patrimônio histórico no centro do Rio de Janeiro. De forma muito paulatina, muito, como é que eu posso dizer, não muito célere, porque realmente não é um processo fácil. E aí eu trago essa situação para cá. Eu acho que um grande marco e que a gente vai conseguir enxergar isso a curto e médio prazo foi a revisão do plano diretor, né? Porque ele regulamentou esses instrumentos, como, por exemplo, a transferência de potencial construtivo, que vai nos permitir pensar em aplicar instrumentos e ferramentas como esses, né, de barganha, de permuta, que nos ajuda a atrair investidores, a beneficiar os investidores e, ao mesmo tempo, movimentar a economia e resgatar esse patrimônio histórico. O próprio plano diretor, ele traz um capítulo específico que trata sobre o uso de espaços públicos dentro de áreas históricas, né? E essas áreas históricas, como é sabido, existe uma regra específica, né, onde o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico, um órgão federal, tem uma legislação específica. Então, a Prefeitura, dentro da sua área de competência, qual foi o primeiro caminho que a gente seguiu? O prefeito ele fez um trabalho incessante de captar recurso, né? Então, a gente captou recurso federal. Hoje, o projeto que está garantido, a gente tem um contrato assinado com o Ministério das Cidades, é um projeto que está licenciado 100% pelo IPHAN, né? A gente passou praticamente 12 meses discutindo com o IPHAN e aprovando esse projeto e discutindo esse projeto, inclusive com comerciantes. A Prefeitura criou um grupo de trabalho com a Associação dos Comerciantes da Ribeira, com a Fé Comércio. O prefeito reuniu representantes de instituições como CDL, universidade, comerciantes, para poder debater sobre esse projeto. E a gente hoje tem todos esses projetos prontos, licenciados por órgãos de controle. E qual é o status dele hoje? E até respondendo a pergunta, quando é que a gente vai ver realmente sair do papel, né? Uhum. A nossa previsão é que em agosto essa obra esteja em curso. Por quê? Todo recurso federal ele precisa passar por uma análise da Caixa Econômica Federal, né? Ou seja, precisa ser autorizada a licitação da obra. Então, o município já entregou todos os projetos à Caixa. Esses projetos estão em análise final, já está na última etapa da análise. E nossa expectativa é que dentro de um período de 10 dias essa autorização ela chegue. Então, o processo licitatório, né, cumprindo os prazos legais de 45 a 60 dias, ocorrendo tudo dentro do esperado, ele é concluído e a obra é iniciada. Então, essa obra ela tem alguns lotes, né? Vamos dizer assim. A gente tem toda a Avenida do Contorno, com recapeamento, com implantação de espaços de contemplação do pôr do sol do Rio Potengi, a estrutura da própria Pedra do Rosário, que vai ser requalificada numa área que no final do ano, nas festividades da padroeira, recebe cerca de 20 mil pessoas. Sim. E a gente ouviu a arquidiocese, entendeu a história daquele espaço, né? Como é que surgiu tudo aquilo, toda a sensibilidade das pessoas que ali residem, as questões de segurança necessárias. Isso. E enxergando aquele espaço como mais o potencial atrativo turístico para a cidade. Sim. Olhando que Natal é uma cidade belíssima, sempre está figurando como um dos destinos mais procurados do mundo. Terceiro, né? Que foi dito aí nessa semana, né? Exatamente. Para visitação, mas a gente tem que melhorar no quesito infraestrutura. E multiplicar as opções, né? As opções turísticas, religiosas. A Pedra do Rosário é um marco religioso de Natal, muito importante, né? Dali surgiram procissões, a chegada da Santa, tem toda uma história de Nossa Senhora da apresentação. Você acha que na próxima data, que acho que é em novembro, né? Isso. Nossa Senhora da apresentação, nós já vamos ter aí... Nós não vamos conseguir ter a obra concretizada, 100% pronta, porque é uma obra de 11 meses, né? Mas nós vamos ter essa obra avançada, em curso, ali, com certeza, iniciada, porque assim, como são espaços diferentes, a gente tem benefícios
para a Junqueira Aires, a subida ali da Fundação Capitania das Artes, né, que é a Câmara Cascudo, denominada agora, a própria Ulisses Caldas, a gente tem a Avenida Duque de Caxias, a Avenida do Contorno, que é a Beira Canal, né, que perpassa ali o Rio Potengi, as praças de contemplação do pôr do sol na parte mais alta, que vão ser implantadas, né, com alguns quiosques, inclusive o entorno da Praça Augusto Severo e o Caja Tavares de Lira. Então, a área de intervenção é essa. A Prefeitura vai intervir em todas essas áreas, com recapeamento, mobiliário urbano, bancos, espaços de iluminação pública, acessibilidade, estacionamento, enfim. Decks, né? Como é que eu posso dizer? Bolsões, para que as pessoas ocupem o espaço público, convivam. Então, assim, sempre naquele propósito de que o resgate da ocupação desse espaço público é fundamental para a revitalização do bairro. Não é que as pessoas devam passar pelo bairro, mas elas devem permanecer naquele local. Usufruir daquele espaço. Né? Então, nosso objetivo é esse, tornando, como o Edvan falou agora, mais um atrativo turístico, agora olhando para o lado do turismo religioso. Já existe uma data comemorativa, consolidada, né, histórica consolidada, e a gente quer atrair ainda mais pessoas, sendo ali um espaço de visitação não só no final do ano, mas sim durante todo o ano, né? E isso tem a ver o quê? Quando a gente olha para o Rio Potengi, que infelizmente a gente não usa muito esse espaço, né? A gente vive de costa, a gente vai ter o quê? De um lado do rio, o complexo turístico da Redinha. Né? Que é uma obra que a gente tem, sim, a perspectiva de até dezembro estar concluída. A gente já está bem avançado, a gente tem os acessos, o mercado, a gente tem essa previsão de conclusão até o final do ano, né? Um grande complexo turístico. E do outro lado você tem a Pedra do Rosário. E há um desejo muito grande, a gente estuda, a gente discute sobre isso, de reativar o passeio, né, de barco ali, que vai se unir a outros que já existem, para que as pessoas usufruam ainda mais do Rio Potengi. Né? Então, é um conjunto de ações para, como eu disse, plantar aquela sementezinha, porque é algo a médio e a longo prazo. Não é? A Ribeira, a Prefeitura está criando toda a base. Por um lado, a gente tem infraestrutura e, por outro, são as regulamentações que tem a ver com as discussões que ocorreram dentro do motor de desenvolvimento e logo após, numa reunião que o prefeito promoveu com algumas instituições e com o ex-secretário de Urbanismo do Rio de Janeiro, que tratou dessa discussão de regulamentações. Hoje, por exemplo, o município faz um estudo econômico pensando na possibilidade, né, de atualização de algumas legislações que já existiram anteriormente, que tem a ver com a operação urbana consorciada, tem a ver com incentivo, com isenção fiscal relacionada à ISS, à IPTU, para que as pessoas reocupem os imóveis, que hoje simplesmente estão fechados, muitos abandonados. E, por um outro lado, já existe hoje uma obra em curso, acho que vocês já até puderam perceber um pouco, a gente está pintando fachadas de imóveis no entorno da Praça Augusto Severo. Né? A gente acho que já tem 3 imóveis concluídos de pinturas de fachadas. Tem um processo burocrático que a gente precisa da autorização para pintar, mas a ideia é o quê? É tornar aquele espaço agradável. Quando você muda... é impressionante, você pinta uma fachada no imóvel daquele que está totalmente deteriorado, praticamente abandonado, você muda a cara do espaço. Né? Você já passa a atrair as pessoas, você vai estimulando também a fazer a mesma coisa. Exatamente. E a gente percebe, é perceptível o quanto você já começa a ver as pessoas discutindo sobre a importância, problematizando a importância da recuperação do Centro Histórico de Natal. Secretária Joana Guerra, tudo isso é importante, mas pela experiência de outras cidades, o adensamento é que é a mola mestra para você fazer e atingir o ápice de uma revitalização. Nesse aspecto do adensamento, de você estimular moradias, de trazer habitabilidade aqui para o bairro da Ribeira, quais são as ferramentas, qual é a ideia? Vai haver incentivo para novas construções de edifícios, né? Que chegou ali até mais ou menos Marpas, né? Onde era Marpas. Isso. Esse trecho aqui da Ribeira, enfim, qual é a perspectiva ou as ferramentas ou as ações que a Prefeitura pensa para um adensamento concreto aqui da Ribeira? O grande desafio da Ribeira, assim, do ponto de vista de infraestrutura urbana, é a questão da drenagem, né?
A gente sabe que é um problema que existe há um tempo, de obstrução dessa rede, que é muito antiga, e muitas vezes as pessoas desocuparam muitos imóveis lá por esse motivo, né? E aí hoje, por exemplo, a gente tem um projeto concluído de renovação da drenagem da Ribeira, de reestruturação. A gente está na iminência de licitar esse projeto. É um projeto que tem um volume financeiro em torno de 10 milhões de reais. A nossa ideia é o quê? Prover uma infraestrutura, incentivar com legislação, certo? Específica para aquela área, que nosso objetivo, na verdade, é o quê? É olhar sempre para a Ribeira e para a Cidade Alta. Porque a gente entende o quê? Que o centro histórico da cidade, ele tem áreas entre a Ribeira e a Cidade Alta. É por isso que a gente tem o quê? Uma intervenção numa rua principal da Cidade Alta, que é a Rua João Pessoa, que nós já iniciamos. Ela vai ser totalmente requalificada, é um investimento de cerca de 25 milhões de reais, que já iniciou, a fiação vai ser completamente embutida, vai ser a primeira rua do estado com fiação embutida, coisa que a gente já vê em outras cidades, principalmente nas capitais. A gente vê em São Luís, a gente vê em Cuiabá, por exemplo, a gente vê em áreas históricas do Rio de Janeiro, né? E requalificação, tornando aquele espaço atrativo para ser um grande shopping a céu aberto, um corredor comercial, né? Então, assim, a prefeitura, dentro da sua área de competência, ela tem buscado, a partir do provimento de uma melhoria da infraestrutura, a partir do provimento de uma legislação, como é que eu posso dizer, aplicável, realista, né? E que alcance o interesse e que atraia os investidores para a reocupação desses espaços, certo? No bairro. E na questão da habitação, existem alterações, né, de prescrições dentro do plano diretor. Em relação à Ribeira, a gente tem algumas coisas pensadas, como, por exemplo, o plano diretor permite o uso misto, né, de alguns edifícios, você ocupar tanto os prédios com uso comercial quanto com moradia. A gente pretende explorar um pouco mais isso, né? Discussões, o município, além do plano diretor, hoje trabalha na atualização, né, do Código de Obras. Eu acho que isso também vai ajudar na reocupação, quando você discute sobre estúdio, né? Quando você discute sobre vagas de estacionamento por apartamento, tudo isso facilita a ocupação dos espaços. Quando a gente enxerga, por exemplo, os próprios programas federais que estão para ser regulamentados e instituídos agora, que diz respeito ao Minha Casa Minha Vida, aí você começa a ver Minha Casa Minha Vida voltado para faixas, né, de pessoas mais vulneráveis, de faixa salarial. Minha Casa Minha Vida voltado mais para a classe média. A gente enxerga, por que não trabalhar parcerias para construir edifícios voltados para públicos específicos, né, no bairro da Ribeira, onde a prefeitura faça a provisão de terrenos, né, públicos, que diminuam um pouco o financiamento daquelas pessoas, a construtora erga o condomínio, por exemplo, mitigue um pouco aquele custo de pagamento e a gente consiga reocupar o bairro com moradia, por exemplo. Então, assim, são várias propostas que o município tem e que a gente tenta implementar e que algumas levam um pouco mais de tempo que outras, né? Por exemplo, Sim. A parte de infraestrutura, a gente está na iminência de concretizar, né? Não foi algo rápido, né? A gente precisou passar por um processo burocrático, por avaliação, por diagnóstico, por projeto, mas agora a gente finalmente vai concretizar. A parte da legislação, em curto prazo, nosso objetivo é realmente ter essa legislação publicada, oficializada, sancionada pelo prefeito, né? E, lógico, todas as discussões necessárias com o legislativo haverão, né? Todos os impactos econômicos serão avaliados também, para que não prejudique outros investimentos, obviamente, e o diálogo com os comerciantes, né, com os grandes investidores. Em que sentido? Todos precisamos dar as mãos. A gente precisa manter nossa cidade alta, um bairro pujante, com comércio forte, né, manter o comércio de rua da nossa Sim. cidade.
Entender né? quais são as necessidades, Quais né, são as secretária, necessidades. para poder botar a coisa em prática Exatamente. e volte ali a acontecer de como era, né? E a gente não tem essas perspectivas, tá fechando tudo, as pessoas não estão frequentando mais, o que a gente não quer, né? Eu acho que todos esses projetos aqui da Ribeira desembolcam justamente ali na parte da Cidade Alta, né? Que já vem sendo modificada, e a senhora até comentou aí com relação a esse projeto, né? Que já está em execução, né, secretária? Isso. Qual é a previsão aí para o natalense já tá com uma nova cara ali para nossa Cidade Alta? A gente tem 2 etapas. A primeira que está acontecendo agora é da parte da fiação, né? A gente, como eu disse, a gente vai embutir toda a fiação, a João Pessoa não vai ter mais fio. Sim. Né? Então, essa etapa, ela dura em torno de 9 meses, certo? Está sendo feita essa primeira etapa, a gente está fechando alguns cruzamentos, né, do bairro, algumas ruas, a gente iniciou ali pela Rio Branco, indo até a Princesa Isabel, aí depois a gente vai da Princesa Isabel, Felipe Camarão, né? Sempre em contato e em diálogo com os comerciantes. Isso tudo para prover a questão da fiação. Certo. Depois a gente entra com a parte de requalificação, que é o quê? É toda a parte de recapeamento, de pintura da rua, porque vai ser uma rua colorida, né? Vai ser uma rua atrativa. A gente vai alargar o calçadão, né? Ainda vai ter a permissão da passagem de veículos. O que se discute hoje é como ela vai ocorrer, né? Principalmente para carga e descarga das lojas, Sim. né? Como é que vai funcionar os horários de trânsito mesmo de veículos comuns, se isso vai existir. É uma discussão que ainda está ocorrendo. Sim. Com o comércio, né? E com a própria STTU, Secretaria de Mobilidade Urbana. Alguns mobiliários, bancos, para que as pessoas ocupem. O município tem um movimento também de poder fazer a inclusão digital, né? Em colocar Wi-Fi em espaços públicos. A gente pretende levar para esse espaço também. E uma outra rua que a gente vai trabalhar é a Coronel Cascudo também. Né? Já é uma rua para pedestres. Sim. E a gente pretende fazer uma revitalização naquele espaço que também contemple o mesmo tipo de projeto da Rua João Pessoa. E o objetivo final é o quê? É realmente que essa rua ela seja um comércio, um shopping a céu aberto realmente. Um comércio atrativo, que com a padronização de fachadas, que as lojas atraiam pessoas da cidade, natalenses, mas que atraiam pessoas de fora também. Sim. Quando a gente viaja, por exemplo, para outras cidades em que tem a Rua do Comércio. Adoro. É a Rua do Comércio. É a primeira que eu já procuro. É a rua principal. A gente viaja. Por que não Natal? Com certeza. Por que Natal a gente não pode ter? Por que a gente não pode ter na Cidade Alta uma rua como essa? Sem dúvida. Então a ideia é essa, é arrumar atrativos para que a Cidade Alta ela tem a valorização que merece, né? Que permaneça um bairro importante, pujante, e que esse comércio de rua ele seja sempre forte, né, e atrativo para todos. Ô, secretária da Guerra, a senhora falou da Ridinha, né, que está dentro da programação, cumprindo aí os cronogramas da obra. Temos também a perspectiva de Ponta Negra, né, que tem esse dilema aí das licenças ambientais, mas acho que daqui a pouco se chega aí a um denominador comum, uma urbanização de Ponta Negra. Há projetos, há ideias, ou já tem recursos garantidos, alguma coisa assim, também para esse trecho aqui da Praia dos Artistas, Praia do Meio, Praia do Forte. Não fica legal, foi Ponta Negra, Ridinha, e você passar ali sem um projeto também de urbanização. A Prefeitura já tem algum projeto para essa área aqui da Praia do Meio e Praia dos Artistas? Tem sim, Edivan. De Ridinha para a Ponta Negra, eu fico até feliz de responder. De Ridinha a Ponta Negra. Maracajaú. Maracajaú. De Ridinha a Ponta Negra a gente tem projetos sim, Ridinha já em curso, né? Inclusive o acesso novo já está sendo bem utilizado, né? Você passa ali, o pessoal já acessa muito pela nova via, ao bairro da Ridinha, Praia da Ridinha. Ponta Negra, como você bem colocou, a gente tem aí uma etapa inicial que é o enrocamento, que já está em curso, né? Previsão de término no final de ano também. E a engorda que a gente está nessa fase de licenciamento, não é fácil, já está há um tempo trabalhando. Hoje o município aguarda o IBAMA declinar a competência, né? Para o IDEMA continuar esse licenciamento. Ainda não declinou? Faz um mês que quase não declinou. Foi lá, né? É só assinar um papel, ele não é comigo não, é com o IDEMA. Infelizmente não, né? E aí a gente sente muito porque é uma obra necessária, né? A gente vê aí
sucessivas passa, situações, né, relacionadas agora, inclusive, tanto à erosão do próprio morro, quanto a derrubada do calçadão, quanto isso prejudica a faixa de areia cada vez menor, né? E o município ele tem os projetos, ele precisa do licenciamento, ele precisa licitar a obra, né? Para fazer a engorda da Praia de Ponta Negra, que vai ser uma obra histórica, uma obra importante, para que a gente consiga manter o nosso cartão postal de forma qualificada, agradável e confortável para o turista e para o natalense frequentar. Então, é urgente isso para a prefeitura e para a cidade de Natal, principalmente. Então, o trade turístico espera isso, a população de Natal espera isso, o turista espera isso, né? Então, a prefeitura ela tem lutado, o prefeito está empenhado em fazer com que esse processo ande e a gente consiga concretizar essa obra da engorda da Praia de Ponta Negra. E aí, a Praia do Meio, que aí eu cito a Praia dos Artistas, a Praia do Meio e a Praia do Forte, que é o que a gente chama das praias centrais, né? De Natal. Hoje a gente tem, na mesma situação da Pedra do Rosário, é um recurso que tem uma parte federal e uma parte de investimento municipal. A gente também está com essa expectativa, já está na caixa, todos os projetos prontos, licenciados, já respondemos todas as diligências necessárias e a gente também está na expectativa de receber a autorização da licitação da obra. Então, a gente vai ter praticamente no mesmo tempo, né, essas duas licitações em curso, tanto da Pedra do Rosário, que contempla toda essa área da Ribeira, né, quanto a Praia do Meio. O tempo da obra você que tem, contempla previsão? 1 ano e 2 meses, 3 meses. Porque, assim, é uma obra, basicamente, o que vai contemplar essa obra da Orla Central, né, das praias centrais. Nós vamos modificar o calçadão, nós vamos alargar o calçadão, a gente vai criar um deck, né? Mais a cara da praia, né? Nós vamos implantar ciclovias, nós vamos mudar todos os quiosques e banheiros da praia. Então, o modelo vai ser totalmente diferente. É meio duvidoso, né? Complicado ali, né? Vai ser totalmente diferente, porque a gente quer priorizar a vista para o mar. Então, o espaçamento desses quiosques e desses banheiros, eles vão ter um modelo totalmente diferente do que existe hoje. Esse modelo que a gente definiu, ele foi um modelo aprovado pela Vigilância Sanitária, discutido com os órgãos necessários, né? Foram modelos, inclusive, estudados, vistos em outras cidades, coisas que funcionaram, né? A questão dos banheiros, por exemplo, o projeto ele trabalha de forma a mitigar e a coibir o que a gente vê hoje, que é do abandono, né? Dos banheiros. Da depredação. Da depredação, né? Então, a colocação desses banheiros também é estratégica nesse projeto, né? A posição desses banheiros. A gente vai trabalhar a Café Filho, né? Que é a da Orla, e também a 25 de dezembro. A 25 de dezembro, a Avenida 25 de dezembro, é paralela a Café Filho, é aquela via mais larga, quem desce da Ponte Nilton Naval já vai direto sempre utiliza, ela, né? Então, o que nós fizemos na Avenida Praia de Ponta Negra, né? Que hoje é um grande polo gastronômico dentro da cidade de Natal, nós iremos replicar na Avenida 25 de dezembro. Recapeamento, estacionamento, acessibilidade, de forma que as pessoas, ao invés de pararem os seus carros na Café Filho, parem na 25 de dezembro, deixando a Café Filho mais livre, né? Ocupando a via paralela, até, né? Com modernização da iluminação pública, usando dia e noite. O município já iniciou, na verdade. Hoje você, quando passa ali, principalmente na Orla da Praia dos Artistas, a praia está toda iluminada. Já tá iluminada, né? Então as pessoas usam a praia de dia e à noite. Areia preta também. Assim como areia preta também. Então a ideia é que toda essa orla ela seja iluminada dia e noite. A gente tem a perspectiva também de criar alguns espaços de convivência. A gente tem ali aquela praça que fica ao lado do posto ali do Império, daquelas casas de show, né, que tem ali, da Praia do Meio. Acho que é a Carrilho, né? Miguel Carrilho, aquela praça que tem pescador ali. Exatamente, tem a imagem. Então, a praça ali, a gente vai unir aquela praça ao Caçadão, criando um grande largo, né, onde a área da praça dará acessibilidade à praia, né, numa área especial para cadeirante, né, para pessoas com deficiência e para trabalhar, por exemplo, eventos.
um espaço multiuso para eventos, para feiras a céu aberto. A gente vai ter espaços especiais para bugueiros, por exemplo. Olha, que legal. A gente pensou, né, áreas para esporte que já existe hoje, mas vai ter uma requalificação. É um projeto realmente que vai mudar a orla da Praia do Meio. A possibilidade também de construção de alguns edifícios ali na orla, né? Isso vai dar uma vida nova, né? Secretária, quero pegar o gancho da questão dos eventos. Nosso ouvinte, o Helder Lima, ele disse que trabalha com eventos, fez um questionamento para você aqui. Pergunte que com tanto problema, ele fala assim, né? Com tanto problema com bares e poluição sonora, o que a prefeitura está pensando aí, principalmente depois aí dessa questão do plano diretor, né? Para um local específico para esse tipo de evento? Na verdade, assim, já existem as legislações específicas, né? E a fiscalização da CEMURB, ela atua muito, muito fortemente nesses locais, de forma a fazer com que a lei ela seja cumprida, né? Tanto é que os próprios arraiais e quadrilhas, nesse período junino, a gente percebe o trânsito da fiscalização da CEMURB nesses espaços, evitando situações de poluição sonora, por exemplo, né? Mas, além da atuação da CEMURB, todos os espaços pensados relacionados a áreas de convivência, a espaços multiuso, espaços para eventos, são considerados essas situações, sim, né? De forma a respeitar a legislação e a fazer com que as pessoas entendam que aquele espaço é um espaço de lazer e de convivência. Então, separando o uso residencial, do uso cultural, né, da área comercial. Então, a orla da cidade, quando a gente pensa a orla das praias centrais, a gente não pensa só a Avenida Café Filho, a gente pensa a região leste. A gente olha a Café Filho e a Orla das Praias Centrais como uma parte de uma região administrativa da cidade. Ou seja, a gente faz um master plan da área, né? Tanto é que o nosso projeto, ele começa da Avenida Getúlio Vargas, que é a Ladeira do Sol, na subida do Onofre Lopes, perpassa toda a Ladeira do Sol, que inclusive ali, a gente hoje tem um mirante bem tímido, né? Ali, isso. A gente vai requalificar aqueles mirantes. É um espaço maravilhoso. Exato. Né? É uma das vistas mais bonitas, isso. Eu pelo menos considero. Super ocupado no final do ano, disputa ali no final do ano, né? No Réveillon, para ver os fogos, né? Uns mirantes ali, uns mirantes, né? Para que as pessoas, no final de tarde, ocupem ali, tomem uma água de coco. Uma área de contemplação. Né? Uma área de contemplação. Então, espaços que são propícios à ocupação, né? A gente vê, por exemplo, final de tarde, Ponta Negra tem alguns shows, né? O pessoal tocando violão e tudo, os projetos. A gente quer levar esses projetos de final de tarde para a Praia do Meio, para a Praia dos Artistas, para a Praia do Forte. A gente quer uma orla viva em Natal. O deputado Baldo Fernandes trouxe aqui, fez até uma audiência pública sobre aquela área dos tanques da Petrobras, né? Que aí vai ver qual será o destino que aquela área terá. A prefeitura está nesse debate, pretende pleitear aquela área para montar algum projeto, secretária? Na verdade, é de interesse, né, do município, né? Principalmente numa área tão rica como aquela, né? Bem localizada. Exato. Mas existe uma discussão, né, que não é de hoje em relação àquele espaço, porque é necessário fazer uma descontaminação do solo. Né? E essa descontaminação não é uma coisa a curto prazo, requer um processo mais longo. Seria, né? A própria Petrobras, a Petrobras, né? Que foi exatamente. Então existe uma discussão entre as Forças Armadas, né, e a própria Petrobras em relação a essa descontaminação e em relação até a titularidade do terreno. Né? Mas, obviamente, que a prefeitura acompanha, é um terreno que está dentro de uma área do município, né? E numa área extremamente nobre, né? Próxima à orla da cidade, da praia, enfim, e que realmente, sendo nossa e não tendo problema de descontaminação, daria para ocupar. Muitas possibilidades existem, né? A gente fica fervilhando de ideia, né? Mas acompanha sim, o município acompanha diretamente através de várias pastas, até porque há um mapeamento, né, desses terrenos e de como a gente pode ocupar com equipamentos públicos. Há esse interesse nosso, como eu disse, porque faz parte do diagnóstico da região, faz parte do master plan, então a gente estuda esses espaços, né? Mas há uma perspectiva muito boa em relação a esse conjunto de ações na orla. A própria Avenida 25 de Dezembro vai iniciar já, né? Porque já foi concluída a licitação dela, inclusive essa semana,
foi concluída a licitação, então ela deve iniciar até antes da Café Filho. Né? A gente vai começar lá a obra da Avenida 25 de Dezembro, uma rua que hoje é escura, né? Precisa ter uma melhoria na iluminação, assim, né? Mas com um potencial gigantesco. Então a ideia realmente também, né, secretária? Porque muito acessada. De toda e qualquer forma você precisa passar por ali, né? Exatamente. Então, e passar com toda essa estrutura, com segurança Exatamente. e etc, é bem melhor, né? Quero agradecê-la, muito obrigada, secretária de Planejamento de Natal, Joana Guerra. 11 horas e 16 minutos, viu, Edivan Martins? Estourada. Muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos. A gente fica aqui na expectativa, na espera de que tudo isso realmente possa ser posto em prática, para que o natalense possa aproveitar cada vez mais essa capital tão maravilhosa que é a nossa, né? E que às vezes a gente fica até meio assim, poxa, né, Natal, fica comparando com outras capitais aí, a gente não quer fazer isso mais. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo espaço, a gente sempre agradece o convite de poder transmitir, né, e prestar contas, né? Não deixa de ser uma prestação de contas, né, do que a gestão do prefeito Álvaro Dias vem promovendo na cidade, do que todas as pastas do município, de forma integrada, vem trabalhando e se esforçando para fazer com que a cidade se desenvolva cada vez mais. Então, muito obrigada pelo espaço, sucesso nesse programa que é tão maravilhoso e ouvido, viu, Edivan? Elogiadíssimo. Muito obrigada, parabéns aí secretária. para você. A gente agradece demais. Olha,